É oficial, a inflação apurada em fevereiro de 2025 ficou em 1,31%, a maior inflação apurada para o mês de fevereiro em 22 anos. Com isso, a inflação acumulada dos últimos 12 meses, medida pelo IBGE, continua acima de 5% no acumulado, bem acima da meta máxima do Banco Central de 4,5%. E num cenário como esse, de inflação cada vez mais alta, onde a gente deve investir o nosso dinheiro para se proteger dessa deterioração do poder de compra do nosso dinheiro? Dinheiro sendo capaz de cada vez comprar menos coisas. E é o seguinte, pessoal, sempre quando a gente fala de investir o nosso dinheiro, a gente tem que lembrar que quando a gente faz a aplicação, o nosso dinheiro vai render as taxas de juros respectivas do período em que o nosso dinheiro for ficar aplicado e não, por exemplo, a inflação atual que acabou de ser apurada pelo IBGE. Então, comumente, quando a gente vê notícias, de que a gente está com as maiores taxas de inflação dos últimos 5, 10, 15, 20 anos, a primeira ideia que você pode ter, a primeira iniciativa é de querer logo de cara investir em renda fixa atrelada à inflação, como CDBs que rendem IPCA mais uma taxa fixa, ou até mesmo o próprio Tesouro Direto IPCA+, que é um dos investimentos que eu mais gosto, que eu falo direto sobre ele aqui no canal do YouTube. Mas o que eu quero que você entenda é que quando a gente vai investir o nosso dinheiro, a gente tem que olhar para o vencimento da aplicação que a gente quer fazer. E se durante aquele período, qual que vão ser, então, os prognósticos, as projeções de taxas de juros respectivas. Então, vamos supor, eu vou fazer aqui um paralelo com vocês entre um CDB que tem uma taxa muito boa, que é esse CDB que eu vou colocar aqui na tela do Banco da Ecoval. Veja que ele tem vencimento em 1.097 dias, o que dá ali aproximadamente 3 anos, e ele rende uma taxa de IPCA mais 7,43%. E aí, com esse tanto de notícia que chega até nós, falando que a inflação tá alta, tá muito alta, a gente pode ficar o quê? Convencido a investir num CDB como esse. Só que se a gente for olhar as projeções futuras de inflação, o que a gente tem? Lembrando, que um CDB como esse, quando você aplica o seu dinheiro, ele vai render a inflação do momento em que você investe até o vencimento e não as inflações anteriores já apuradas pelo IBGE. Então, se a gente for pegar aqui o Boletim Focus, que ele mede então o quê? As projeções de inflação para 2025, 2026, 2027, que é o período em que seu dinheiro vai ficar aplicado, veja que para 2025 a gente tem uma projeção de inflação ali de 5,68%, para 2026 de 4,4% e para 2027 de 4%. Mesmo que o Banco Central e o Boletim Focus façam projeções, gente, erradas, vão partir do pressuposto que essas projeções aqui não vão condizer à realidade e que, de fato, a inflação apurada ao longo desses períodos ela vai ser maior. Então, imaginemos que tanto para 2025, quanto para 2026, quanto para 2027, a gente tem inflações de 6% ao ano, que são inflações consideravelmente muito altas. Se a gente pegar um CDB como esse, que por mais que esteja com uma taxa muito boa de rentabilidade, de inflação mais 7,43%, se a gente somar, fizer uma continha de padaria aqui, de 6% mais esse 7,43%, isso vai dar ali praticamente 14% ao ano, Então, isso que você vai ter num cenário futuro mais gravoso do que o próprio Banco Central está projetando. Isso porque se a gente tiver, de fato, uma inflação de 4% ou 5% em 2026 e 2027, o seu dinheiro vai render bem menos. Por outro lado, veja que nesses mesmos 1.097 dias, o mesmo banco, o da Ecoval, está te oferecendo um CDB com uma taxa de 15,5%. Ou seja, se a gente for fazer um comparativo entre essa renda fixa IPCA para até 3 anos e esse CDB pré-fixado, a gente vai ver o quê? Que esse CDB vai te trazer um retorno mais efetivo, concorda? E se a gente for pegar, por exemplo, opções pós-fixadas, que são aquelas que rendem um percentual do CDI, O Banco da Ecoval tem um CDB que rende 107% do CDI. O CDI é uma taxa de juros que acompanha a Selic, e a Selic agora, em 2025, ela vai chegar a 15%. Ou seja, um CDB como esse, ele também vai te pagar algo ali muito próximo a 15%, ou seja, tanto a opção pós-fixada, que rende um percentual do CDI, quanto a opção pré-fixada, vão te pagar mais do que uma renda fixa IPCA+, pelo menos pensando no curto prazo para um horizonte de até 3 anos. E é exatamente por isso que dentre os meus alunos, para quem não sabe, eu tenho um curso sobre renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, no qual os meus alunos contam com o meu suporte pessoal via WhatsApp, e no qual eles contam com um grupo via WhatsApp por onde eu mando dicas e análise de investimento. Quem é meu aluno já sabe, para até 3 anos, eu não venho recomendando aos meus alunos que tenham renda fixa e IPCA+, e sim que foquem o quê? Renda fixa pré-fixada e atrelada a Selic ou CDI, porque como a gente está com a maior taxa Selic
né, dos últimos 20 anos, Selic vai bater 15% agora em 2025, né, a gente tem que aproveitar tanto os pós-fixados quanto as taxas altíssimas históricas da renda fixa pré-fixada para a gente aproveitar essa alta da Selic, até porque uma Selic tão alta, gente, muito provavelmente em 2026 e 2027, ele vai fazer o quê? Vai trazer uma tendência de redução, ainda que ligeira, da nossa inflação. Então veja que para o curto prazo, até 3 anos, hoje faz mais sentido você investir uma renda fixa pré ou uma renda fixa pós-fixada, que é aquela que rende ou o equivalente à nossa taxa Selic ou um percentual do CDI. Quando a gente fala de renda fixa atrelada à inflação, o ideal é que a gente tenha horizontes temporais mais longos, superiores a 3 anos. Aí sim, vale a pena você investir em renda fixa e IPCA+. E aí surgem como as melhores opções do mercado, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, IPCA+, com vencimento em 2029, 2040, e os títulos tanto Educa Mais quanto Renda Mais do Tesouro Direto. Eu já falei sobre os títulos Renda Mais e Educa Mais nos vídeos que vão ficar aqui em cima nos destaques. E aí veja que para prazos mais longos, aí sim a gente tem que necessariamente investir em renda fixa atrelada à inflação. Por quê? De tempos em tempos, pessoal, nós temos inflação totalmente fora de controle. Se vocês pegarem essas notícias que eu vou trazer aqui para vocês, vejam que em 2015 nós tivemos uma inflação de 2 dígitos, de 10% ao ano. E também no pós-pandemia, em 2021, a gente teve uma inflação de mais de 10%, conforme essas notícias que eu vou colocar aqui para você. Então veja que quando a gente fala de horizontes temporais superiores a 3 anos, né, quando a gente não consegue fazer estimativas tão concretas com relação aos rumos da inflação, aí sim o ideal é a gente ter sempre renda fixa e IPCA+, porque a gente sabe que de tempos em tempos, né, a gente registra, infelizmente aqui no Brasil, inflação no patamar de 2 dígitos, acima de 10% ao ano. Mas veja que para o curto / médio prazo, ou seja, até 3 anos, né, a gente vai ter uma Selic que vai exercer um controle sobre a nossa inflação. E mesmo que a inflação ela aumente, ela suba mais do que a gente já tem hoje, que é uma inflação acumulada de aproximadamente 5%, dificilmente, pelo fato de nós estarmos com uma Selic tão alta, né, dificilmente ela vai conseguir chegar aos 2 dígitos. Então, para os próximos 3 anos, o ideal que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, sem dúvidas, é renda fixa atrelada ao CDI e renda fixa pré-fixada. E, é claro, para prazos maiores, aí sim, para te proteger dessas zebras que acontecem no mercado, aí a gente investe em renda fixa e IPCA+. E é justamente por isso que eu queria trazer essa notícia, né, que pegou muita gente de surpresa, deixou muita gente assustada, né, em março, que foi o quê? A inflação apurada de fevereiro de 2025 sendo a maior dos últimos 22 anos para o mês de fevereiro. Então tome cuidado, mesmo que a gente veja notícias alarmantes com relação à inflação, indexadores econômicos, sempre é importante lembrar, né, o seu dinheiro vai render a inflação do futuro, não é a inflação que está saindo no jornal agora. Então a gente precisa olhar para o futuro, ver quais são as projeções, né, de inflação, enfim, das taxas de juros sobre a qual os nossos investimentos de renda fixa vão estar submetidos para a gente fazer as melhores escolhas. E essa era então a reflexão, dica e orientação que eu queria trazer para você na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Reitero o convite para você se tornar o meu aluno, pelo menos conhecer o curso Mapa do Tesouro pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, observação, deixa para mim nos comentários e até a próxima.